Você já ouviu falar de evals? Evals é o nome dado ao processo de avaliação de agentes de IA. Esse processo é baseado em métricas e testes para avaliar o desempenho de um agente de IA. Muitas vezes é dito que evals é tudo o que você precisa para o seu agente de IA. Essa frase ficou famosa neste tweet do Greg Brockman, que é o presidente do OpenAI, que falou que tudo que você precisa é evals. Há um pouco de exagero nessa frase, mas o que ele quis dizer é o seguinte: imagina que todo o restante do seu agente seja ruim, mas o seu processo de evals é bom, o seu processo de avaliação é bom. Por exemplo, o seu prompt é ruim. Se você tiver um prompt ruim, mas o seu processo de avaliação é bom, esse processo vai indicar o que é ruim no seu prompt vai ser melhorado no tempo e com o tempo você vai ter um excelente prompt para o seu agente e seu agente vai se tornar muito bom no tempo. Ou seja, evals é o caminho da melhoria contínua do seu agente de IA. Se você leva a sério trabalhar com agentes de IA, você tem que entender de evals. E eu tenho que confessar que eu estou muito longe de ser um especialista em evals. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui a visão atual que eu tenho de evals e como eu pretendo aplicar evals nos meus próximos agentes. Quando a gente está falando de evals, a gente está falando de aprendizado contínuo. E um dos métodos mais antigos de aprendizado contínuo é o PDCA, que veio da qualidade total. Eu fiz algumas adaptações para o mundo dos agentes para cada uma das siglas, né? Então, o P é prompt, o D é deploy, o C é check e o A é act. Então, você constrói o prompt, depois você faz o deploy do seu agente, né? Coloca ele na rua, depois você checa os resultados, né, para ver se o seu agente realmente está funcionando, está entregando. E a partir das anomalias, dos problemas que você encontrou nessa etapa, você age para fazer as correções e aí você tem um novo prompt e o processo continua, né? Então, você tem um processo de aprendizado contínuo que é o PDCA. Então, C 1, 2, 3 e 4. É um processo contínuo de aprendizado. Esta etapa aqui, ó, que é o check, ele é baseado em métricas. Então, é uma etapa muito crítica, né? Você só consegue gerir ou administrar aquilo que você mede. E é por isso que essa etapa é muito crítica. Então, você constrói o prompt, coloca ele no ar, mas depois você precisa de métricas de avaliação para encontrar anomalias. No processo de qualidade total, o seu objetivo é encontrar problemas, ou seja, situações em que seu agente não funcionou como deveria, não seguiu as instruções, não usou o tom adequado, não chamou as ferramentas adequadas, não escalou para o humano quando deveria, quer dizer, são todos problemas que o seu agente teve, né, que ele não executou direito. Isso tem que ser mostrado nas métricas, as métricas têm que identificar essas anomalias, para então você fazer as mudanças, que aqui é na parte do ACT, né, que essas mudanças que terão que ser feitas. Então, este é um processo então, de métricas e mudanças, né? Então, você aprende a partir de indicadores, daquilo que você mede, e age a partir desses indicadores para corrigir problemas ou anomalias. Esse é o modelo da qualidade total. Agora, o que acontece? Muitas vezes você não consegue, e nem pode, e nem deve, colocar o seu agente no ar em condições reais, aqui fazer o deploy. Você não pode e nem deve fazer. Por exemplo, imagina que esse agente vai atender clientes. A depender da situação, se for uma missão muito crítica, esse agente não pode fazer bobagem. Então você não consegue fazer um deploy, vamos dizer assim, real de colocar o agente na mão de clientes reais. Você vai ter que fazer algo antes. E aí eu gosto de ter um método que é uma adaptação do PDCA, que é o PTCA, né? A única diferença é o D, eu mudo para o T, que é o teste. Então, aqui nessa etapa, o que muda é que nós temos o teste. Em vez de a gente colocar um deploy, no sentido de entregar o agente para o cliente final, o usuário final do agente, você vai fazer testes, ou seja, você vai rodar, você vai usar o seu agente em laboratório, em condições de testes de laboratório. Então você faz o prompt, né? Você faz o prompt, é o mesmo processo. Aí depois você faz os testes. Aí com esses testes você tem as métricas na etapa 3.
Com essas métricas, os resultados, você encontra os problemas, anomalias, faz as correções na etapa 4, e aí você tem o processo de aprendizado contínuo do seu agente no PTCA, né? Ou seja, você evolui o seu agente em laboratório antes de entrar no processo de PDCA. Obviamente, em algum momento, ele vai para a produção, ele vai para a realidade, para a mão do usuário final, e lá você vai continuar tendo o processo contínuo. Mas antes de você colocar, você precisa construir esse processo do PTCA. O que acontece? No PTCA, esta etapa de teste é muito crítica. A gente tem que modelar esse teste em condição de laboratório para conseguir testar esse agente como se fosse o usuário final. Então, isso daqui é uma habilidade muito crítica e a gente vai construir vídeos específicos mergulhando nessa parte de testes um pouquinho mais para frente, tá? Bom, como que funcionaria, né, esse processo, então, aí de PDCA ou PTCA, a dependendo do momento que está o seu agente, né? Bom, o que eu vejo é que geralmente os processos de evals, principalmente dos frameworks mais famosos, eles são extremamente sofisticados, eles são excessivamente sofisticados. Então, eu estou buscando algo muito mais simples, um framework é mais simplificado, ele não é simplista, mas ele é bem mais simples que os frameworks de evals que existem por aí. Por quê? Porque eu acho que quando você vai começar a fazer um agente, se você começar com um evals muito sofisticado, você não vai sair do lugar. Você vai ter excesso de métricas, excesso de análises, e aí você vai ter o análise paralysis. Você vai ficar parado porque de tanta análise que tem que ser feita. Então você tem que ter algo objetivo, baseado em métricas, etc., mas tem que ser poucas métricas, tem que ser enxuto, tem que ser rápido e tem que ser barato também, que a gente vai falar disso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou buscando uma estrutura, um framework mais simples. O outro ponto é o seguinte: se você quer avaliar um agente, você tem que avaliar blocos de execução do seu agente. Então, seu agente, por exemplo, ele executa conversas com o usuário final no WhatsApp, né? Então, uma conversa tem que ser terminada para ela poder ser avaliada. Isso significa o quê? Que você não pode ter uma conversa infinita com o seu cliente. Chega um momento que você tem que terminar a conversa para depois falar: essa conversa foi executada. O cliente fez o pedido da pizzaria. O cliente agendou a consulta com a clínica médica. E aí termina. Você vai avaliar este processo, esse bloco, essa execução, essa instância do seu processo. É diferente de você falar assim: não, eu vou avaliar todo o histórico das conversas com o meu cliente. Não, não dá. Você tem que definir blocos de avaliação, e eu gosto sempre de pensar no bloco de conversas. Eu sempre penso assim: o agente trabalha por conversas e essas conversas têm começo, meio e fim, elas têm que ser terminadas, e ao final de cada conversa, uma vez terminada, você entra o processo de avaliação onde as métricas são calculadas. Então, primeiro ponto: unidade de avaliação é uma conversa do agente. O segundo ponto é: você vai usar um agente para fazer a avaliação. É isso mesmo. Existem processos que você coloca um humano para avaliar o agente, só que na prática não é humanamente possível, porque para você avaliar em grande volume, com volumes estatisticamente significantes, ou demora muito para fazer com o humano, ou vai ficar muito caro. Então, você vai utilizar a IA para avaliar as conversas do agente. Provavelmente vai ser um outro agente, um agente avaliador de conversas, que vai avaliar a conversa do agente que faz o atendimento, o que que executa o processo em questão. E este agente, que é o agente avaliador, ele é tão crítico quanto o próprio agente que executa a conversa. Ele precisa ter um prompt específico. E isso é um conceito importante que ficou muito mais facilitado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito mais facilitado quando a OpenAI, acho que em setembro de 24, lançou o conceito de output estruturado. Eu estou aqui no playground da API da OpenAI. Se você utiliza a API da OpenAI, você
pode entrar aqui no Playground e brincar se é que você já não conhece. Eu estou usando aqui o API Chat Completions, estou aqui na API do OpenAI, e se você for aqui nas configurações, você vai ver aqui que existe a Response Format, que é o formato da resposta do agente. Geralmente, a gente quer um formato em texto, que é o que a gente usa para o agente que vai atender o usuário final, por exemplo, no WhatsApp da vida, etc. Mas o agente avaliador, você quer uma resposta estruturada. E essa resposta estruturada geralmente é um JSON, porque você quer um formato específico. Porque o agente vai gerar essa resposta, você vai extrair os dados desse JSON, jogar no banco de dados para fazer as suas análises, né, para ter os seus indicadores e métricas. Você precisa de uma estrutura, só texto não vai te ajudar. E para isso você precisa que o seu agente ele cuspa, né, que a resposta dele seja uma resposta estruturada, um JSON. Eu vou mostrar para você como funciona. Então eu vou pegar aqui no Playground e vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma instrução para... Opa, deixa eu colocar a primeira instrução para o agente aqui. Eu vou colocar a instrução para ele que eu tenho a colinha aqui. É uma instrução super simples. O seu papel é classificar as conversas da melhor forma possível. Então, essa é a instrução para o nosso agente aqui, uma instrução super simples. E a gente quer que ele cuspa, ou seja, a resposta dele, o output da resposta dele, seja a seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou aqui em resposta, response format, vou colocar em JSON schema, e vou aqui, ó, generate, tá vendo? Essa aqui é uma própria IA, e vou pedir para a IA gerar o seguinte, ó, eu quero que você faça um formato de resposta, um esquema de JSON, análise do sentimento do cliente em positivo, neutro e negativo, a razão principal do sentimento, se é produto, entrega, atendimento, preço ou outra razão. Vou chamar aqui de outra razão. Né? E descrição resumida. E vou pedir para ele gerar o esquema. A IA vai pensar um pouquinho e ela vai gerar um esquema para mim. Vamos ver aqui. Ó. Você vê, ela gerou um esquema de JSON, que ela chamou análise de sentimento do cliente. A primeira variável é o sentimento, que tem 3 valores, ou é positivo ou negativo, ou neutro, uma variável categórica. Tem outra variável categórica, que é a descrição da principal razão do sentimento do cliente, positivo ou negativo, se é o produto, se é entrega, atendimento, preço ou outra razão. Eu fiz de maneira bem simples aqui, isso aqui pode ficar muito sofisticado. E um texto fazendo a descrição, porque é bom ter um resumo da descrição do racional do agente. E ele colocou aqui no esquema que esses 3 são necessários, são obrigatórios, required, como vocês podem colocar aqui, ver aqui. Eu vou salvar, então ele vai cuspir esse formato de JSON. Aqui é o prompt do meu agente avaliador. Eu vou colocar aqui um texto super pequeno, mas poderia ser uma conversa grande com o cliente, toda uma interação histórica, mas eu vou colocar um texto pequenininho só para a gente fazer a avaliação. Então, imagina uma mensagem do cliente. Que porcaria de serviço. Sempre recebo a mercadoria depois do prazo de entrega. Ó, é só uma mensagem aqui, mas poderia ser um conjunto de mensagens ou de uma conversa. E aí vou pedir, então vou rodar o agente avaliador aqui. Está usando o modelo GPT 4.1 mini. Vamos ver se funciona bem. Ele vai rodar e olha a resposta dele. Ele não deu uma resposta em texto, ele deu uma resposta em JSON, no esquema que a gente pediu. Olha que interessante. Sentimento, negativo. Razão, entrega. Descrição, o cliente está insatisfeito porque a mercadoria é recebida após o prazo de entrega previsto. Então, o agente avaliador, olha, ele está entregando uma resposta estruturada no esquema do JSON que você definiu para ele. O legal é que, uma vez que ele responde nessa resposta estruturada, você consegue, então, captar esses valores e jogar, por exemplo, numa base de dados. Se você joga lá numa base de dados, um SQL da vida, e aí você consegue construir os seus indicadores e as métricas para fazer as suas avaliações. Então, isso é muito importante. O agente avaliador, ele tem que ter uma resposta estruturada para você construir métricas.
Eu coloquei duas métricas aqui de classificação, mas poderiam ser métricas numéricas, enfim, tem várias formas de você construir essas métricas e nós vamos entrar em mais detalhes em vídeos futuros, com certeza. Tá? Bom, então você viu aqui usando o agente de A para classificar uma conversa e ter indicadores adequados. Como fazer isso? É usando, então, o output estruturado. Esse output estruturado foi a primeira vez foi feito pela OpenAI, acho que em setembro de 24, mas hoje todas as APIs, acho que de todas as IAs, quase todas, já têm output estruturado. Então, é algo que você pode implementar em qualquer combinação aí de agente. Bom, agora que a gente viu a parte de como construir o avaliador, vamos pensar em como que a gente pode construir um processo que simplifica e faça uma triagem de avaliação. Por quê? Porque se você pedir para o agente construir 100 indicadores, você vai ter muitos indicadores e a qualidade gerada desses indicadores pelo agente vai diminuir, sem falar no custo. Lembrando que o custo de uma API é muito mais cara no output do que no input, né? O custo do token output, que é o que a IA retorna, é muito mais caro que o input. Então, se você pedir para ela retornar um output gigante, um JSON gigante, é caro também. Então, é demorado, é caro e também ela perde performance. Então, você tem que pensar de uma maneira como fazer isso de maneira econômica e efetiva. Então, vamos ver isso aqui no iPad. Então, vamos lá. Eu imagino criar 3 agentes. O primeiro agente, que é o agente que vai rodar para toda a conversa. Esse agente ele vai ter métricas muito simples, que vão avaliar simplesmente a experiência do cliente. Então, o foco é na experiência. A experiência foi boa ou ruim? Funcionou ou não funcionou? Foi resolvido ou não foi resolvido? Vão ser ali um pequeno conjunto de métricas que vão dizer se o cliente, o usuário ou o processo teve o problema resolvido. Ou seja, o agente resolveu o problema, o cliente ficou satisfeito, a questão foi devidamente encaminhada. É o resultado, ponto. Tem que ser métricas muito simples. Basicamente o cliente teve seu problema resolvido, o cliente conseguiu fazer o seu pedido, o cliente conseguiu fazer o seu agendamento. Quanto mais simples, melhor, porque você consegue colocar aqui uma IA barata, rápida e não vai ter problema de alucinação. A qualidade de avaliação vai ser boa, né? Então, eu imagino que esse primeiro agente, ele diz, olha, só vai dizer o problema do cliente foi resolvido ou a questão, o objetivo do cliente foi atendido, enfim, vai depender do seu caso de uso. Bem simples. Se sim, acabou, eu não vou avaliar mais nada. Está resolvido. O agente funcionou, atendeu, resolveu o problema. Agora, imagine o seguinte, o cliente não conseguiu fazer o pedido da pizza, o cliente não conseguiu fazer o agendamento, o agente não conseguiu fazer a conciliação bancária naquele dia, de forma automática. Enfim, seja qual for o seu caso de uso, vai ser o caminho do não, ou seja, a questão não foi resolvida. Aí entra um segundo agente. E esse segundo agente, por exemplo, se aqui você vai usar o 4.1 mini, aqui você vai usar o 4.1, que é mais caro, mais lento. Por quê? Porque ele é mais inteligente. E aí ele vai fazer o diagnóstico. Por quê? Ele vai fazer só o diagnóstico das conversas que tiveram problema, onde o agente não resolveu a questão. E aí você vai trabalhar só para um subconjunto, vai gastar mais token, mas vai trabalhar para um conjunto. E este agente, ele vai focar no diagnóstico. O objetivo dele é entender a causa raiz. Tá? Então, ele não tem o objetivo de entender como que vai resolver. Não, ele só vai entender a causa, onde está o problema. Né? Então, geralmente o problema, eu diria que ele está em 3 grandes blocos. Né? Ou o agente não seguiu as instruções de forma adequada, no tom, nas informações, etc. Ou ele não escalou para o humano quando deveria, e vice-versa, né? E também ele não usou as ferramentas que foram disponibilizadas de forma adequada. Então, geralmente, esses 3 conjuntos. E aqui ele vai fazer o diagnóstico, vai falar, olha, o agente deveria ter informado o cliente assim, assim, assado, conforme o prompt. Ou o agente nessa situação deveria ter passado para o humano e não passou. Então, nesta etapa, um agente com prompt bem adequado
vai avaliar a conversa, o prompt do agente que executou a conversa e vai dizer qual é a causa raiz. Uma vez que este agente terminou, fez a avaliação de qual é a causa raiz, aí ele vai então delegar, vai passar para o outro agente, um agente também de qualidade, por exemplo, o 4.1 da OpenAI, podia ser o Claude 4, por exemplo, que é um agente espetacular. Então, por exemplo, imagina que o diagnóstico disse que o problema está nas instruções. Se o problema está nas instruções, este agente aqui vai ter que dizer o que tem que mudar no prompt. Ah, se o problema não era as instruções, elas estão claras, é seguir as instruções. As instruções. Então, provavelmente a ação aqui vai ser um modelo mais sofisticado, um modelo melhor. Imagina que você usou aqui, você decidiu usar lá no seu modelo 4.1 nano, que é rápido e barato. Mas ele não está seguindo as instruções, então você vai ter que testar com um modelo melhor. Então, às vezes, tem que ajustar o modelo. Mas existem outros ajustes que eventualmente serão necessários. Então, por exemplo, aqui a gente colocou ajuste de prompt ou ajuste de modelo. Muitas vezes você pode ajustar mudando a ferramenta, mudar a ferramenta, às vezes é necessário, ou ajustar a sua ferramenta, ou mudar as regras de delegação para humano ou de escala para humano, né? Então, as regras de delegação para humano. E até a delegação para um outro agente, especializa o agente em outro agente, ou seja, pega um pedaço daquele agente, transforma em outro agente, e aí quando o assunto for específico, você delega para o agente especialista, a gente vai falar isso em próximos vídeos também. Ou seja, este último agente aqui, que é o nosso agente 3, ele é focado então em dar solução, ação, o que vai ser ajustado. O anterior fez só o diagnóstico e agora o agente 3 faz a solução. Então, nesse processo, em 3 etapas, a gente consegue um evals top. Por quê? O primeiro agente ele faz a triagem, Então, se está funcionando para, sei lá, 95%, ele vai falar, funcionou, ok, fim. Você não vai gastar token fazendo muita coisa, porque funcionou. Agora, os 5% de problema, aí você vai trabalhar neles, né? Porque os seus 5% de problema, ele vem para cá. E esses 5% serão avaliados pelo agente 2, que vai focar no diagnóstico, vai ser especialista em dizer qual é a raiz, e vai ter um outro agente especialista que vai analisar os mesmos 5% para determinar a solução. Acho que isso fica muito legal. Aqui a gente não vai falar de métricas específicas para cada um deles, a gente vai fazer isso em próximos vídeos, mas aqui acho que é uma estrutura conceitual muito adequada para a gente fazer todo esse processo. E, para a gente completar o nosso processo aqui do PTCA, né? Então, vamos aqui para o processo do PTCA, que a gente viu aqui no slide. Uma coisa que a gente vai ter que desenvolver é uma base de testes. Esta base de testes aqui, que é fundamental para essa etapa, serão os agentes que vão rodar em teste. Então, provavelmente você vai simular um agente, que é um usuário, que vai fazer o papel do usuário, que vai chamar o agente seu e ele vai conversar como se fosse um usuário. E aí ele vai executar suas conversas em teste, para você, então, ter, a partir desses testes, todas as métricas necessárias para você fazer a avaliação em laboratório. Então, a gente vai aprender a construir esses agentes, que são agentes que vão simular o papel do usuário, né, para executar uma base de testes. Às vezes a gente vai usar agente, ou a gente vai fazer isso de forma mecânica programática. Mas, de qualquer maneira, a gente vai usar muito IA. A gente vai usar IA para construir a base de testes, a gente vai usar IA para rodar a base de testes, a gente vai usar IA para fazer a avaliação. Enfim, todo esse processo será construído 100% utilizando IA. Óbvio que tem humano no loop, que é você
olhando as avaliações, olhando as métricas, criando os prompts, melhorando esses agentes no tempo, tá? Enfim, o processo de PTCA ou de PDCA é um processo de avaliação contínua, que é o processo de avaliação que permite seu agente melhorar no tempo. Por isso que muitas vezes é dito que Evals é tudo o que você precisa. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.